Olá, pessoas! Ao longo de todos os 6 volumes de Scott Pilgrim contra o Mundo, acompanhamos um enorme elenco de personagens, o seu dia a dia e esforços de manterem as vidas confortáveis. Contudo, há um personagem interessante que só está no palco principal da história por 2 momentos, mas sua presença é sentida em toda a sua extensão, a vulgarmente chamada Natalie Adams, conhecida também como Envy. A última namorada do Scott antes do início da história, que, segundo Scott, como ele sempre diz, despedaçou seu coração numa tal festa de ano novo. Discussão essa que, como Scott não lembra, nunca é mostrada por inteiro. Porém, através das lembranças do Scott, podemos ver todo o trajeto que levou ao relacionamento dos dois, a formação da banda e toda a transformação que a Envy passou durante todo esse processo. Os principais interesses de Envy quando ela nos é apresentada são músicas e animes, com direito a bonequinhos e toda a sua tranqueira nerd que você com certeza já está acostumado. Com o tempo, ela se junta com Scott e o Stephen Stills e formam a Kid Chameleon, uma bandinha que de pouco em pouco foi se tornando grande, fazendo apresentações e até chamando a atenção de alguns caras importantes que queriam fechar contratos e tudo mais. Conforme a banda foi crescendo, ficava nítido que ela estava encarando tudo isso com muito mais seriedade que Scott ou Stephen Stills, investindo cada vez mais no visual à custa das suas nerdices, em membros talentosos para a banda e em fechar contratos. Isso enquanto os outros dois só montaram uma banda para se divertir e conhecer gente. O grande problema é que ela, pelo motivo que seja, acabou sendo grossa e desagradável em vários momentos com os amigos, seja pela fama, dedicação, oportunidade, etc. Muita gente pode até falar que eu tô passando pano pra ela, que tá na cara que ela se vendeu ou coisa do tipo. A parada é que a gente sabe que o Gideon deturpou várias lembranças do Scott para deixá-las mais interessantes. Então, não podemos confiar 100% na narrativa, na forma como as coisas não são contadas, mas sim podemos confiar nos fatos. Da mesma forma que o Scott não teve uma luta épica contra o Simon King no telhado de um colégio na chuva, mas ele, sim, bateu no moleque. Só não foi uma luta épica, ou grandiosa ou dramática. A mesma coisa com a Envy. É fato que ela vendeu suas nerdices para comprar roupas e maquiagens e que ela foi bem desagradável com os amigos em diversos momentos. Mas a forma pode não ter sido tão brusca ou intensa de uma hora para outra. Portanto, podemos ter um certo ceticismo quanto a essas partes. O que pessoalmente eu não tenho como relevar é que ela traiu sim o Scott da mesma forma que traiu o Todd. Tá certo que ela não namorava o Todd no passado, mas se eles fizeram uma promessa de serem fiéis um ao outro, enquanto ele estava na academia vegana e ela ficou com um monte de gente nesse tempo, como as memórias dela nos mostram, então sim, ela traiu o Todd, no sentido de quebrar a promessa que fez com o cara. Mas uma outra coisa também é fato. A Envy mudou e ela sabe que mudou. Ela mesma fala pro Scott isso. Ela sabe que existe uma Natalie e que existe uma Envy, e que são pessoas diferentes que se comportam de formas diferentes aos mesmos estímulos. O problema é que certamente a Natalie não existe mais. Só há a Envy, agora que a sua vida gira ao redor da sua carreira. Mas vamos pensar um pouco. Se tirarmos toda essa carga da Envy ter sido babaca com os amigos e se vendido e nos focarmos ao ponto de que ela uma vez foi Natalie e agora é Envy, não é o que acontece com todos nós? Com toda certeza, você não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Eu, com toda certeza, não sou a mesma pessoa que eu era 5 anos atrás. E conforme vamos vivendo, conhecendo novas pessoas e lugares, é comum que nós vamos todos aprendendo, evoluindo e deixando de fazer coisas antigas e começando a fazer coisas novas, descobrindo novos gostos e novos interesses. Faz parte da vida. Agora, o que não é saudável de ser feito é tratar seus amigos com grosseria ou esquecer de quem você já foi um dia. Então, olhe para o caso Natalie e Envy e repare se você está se tornando um novo eu com saúde mental e carinho com seus eus passados, pois sem eles você não existiria. Esse é o grande diferencial em viver e mudar com o mínimo de decência. E para não pensar, mesmo que ela tenha tido uma baita evolução, ainda acho que a Envy é uma das pessoas que mais precisava ir ao psicólogo do elenco de Scott Pilgrim contra o Mundo.